dia. Deixa eu me ajeitar aqui primeiro. Ok. Vocês devem estar se perguntando por que nós mudamos, né? As cadeiras, tudo à disposição, não é? É porque nós vamos falar de Jesus. E eu me lembro que, lendo os relatos dos evangelhos, que era desta maneira, que sempre que Jesus falava, que o povo... Não, eu vou ficar virando, fica tranquilo. Tá? É de propósito, para Temis ver minha careca. Então, sempre que Jesus falava, o povo ficava ao seu redor. Eu já tenho a barba, eu tentei deixar o cabelo crescer, mas vocês podem ver que não deu muito certo. Então eu pensei, por que não fazermos um círculo para a gente falar de Jesus? Contam que Jesus certo dia andava junto ao Lago Azul de Genezaré. E a multidão ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo, curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera, na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, como em Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. É muito bonito nós falarmos do Cristo, nós estudarmos sobre Jesus. Apesar de que as pessoas ainda não conseguem entender a grandiosidade de Jesus. Sempre que se fala de Jesus, nós logo pensamos em uma coisa: religião. E esquecemos que Jesus também falou de ciência. Jesus também falou de filosofia. E Jesus também falou de direito. Mas, infelizmente, nós temos o costume de restringir Jesus somente ao aspecto religioso. E hoje nós vamos procurar falar um pouquinho sobre esses outros aspectos. Mas, primeiro, por que será que há essa dificuldade tão grande de conseguirem ver as outras dimensões de Jesus? Talvez, se o meu computador me ajudar, porque ele fica virando, é porque Jesus, como ele mesmo diz, não teve nem onde reclinar a sua cabeça. Porque Jesus talvez se cercou do povo mais inculto que havia, de um povo que era socialmente subjugado, falou para pessoas numa linguagem muito simples, com palavras que todos entendiam, que Jesus nunca teve o poder mundano. Nunca. Ele foi coroado, mas a coroa que ele recebeu era de espinhos. Ele foi açoitado, como os bandidos da época eram açoitados. E ele morreu na cruz, da forma mais infamante que havia na época. Mas foi apresentando-se assim que Jesus conquistou o mundo. Vocês já perceberam uma coisa que quando eu estava preparando o texto, se eu estiver incomodando, vocês falam, tá? Fica girando. Quando Jesus veio, ele dividiu as eras. Era como assim, se o povo chegasse uma hora e falasse assim, não, pera. Está tudo errado. Nós estávamos fazendo tudo errado. Para tudo. Vamos zerar e vamos começar tudo de novo. E para simbolizar isso, o que eles fizeram? Já haviam civilizações com mais de 6.000 anos, simplesmente zeraram. Nós vamos começar a contar o tempo a partir de agora. Começar tudo de novo. Por isso que nós estamos no ano 2016.
Não sei se vocês sabem, mas os judeus já estão 5.000 e tanto. Os chineses já é mais de 6.000 anos. Mas resolveu-se que depois dele era preciso zerar tudo. Por que zerar tudo? Porque a maior presença, o maior marco que ele representou para nós. Vocês já perceberam que quanto mais o tempo passa, mais Jesus é lembrado? Vocês já perceberam que quanto mais o tempo passa, mais Jesus é amado? Quanto mais o tempo passa, mais ele se torna o centro das civilizações? Quantos grandes filósofos desapareceram no tempo? Quantos grandes personagens desapareceram? Quantos guerreiros já não se fala mais? Mas Jesus, cada vez mais é lembrado, cada vez mais é falado sobre ele. Será, eu me pergunto, se é porque quanto mais o tempo passa, mais a gente tem capacidade de entender o que ele quis dizer para nós? Quanto mais o tempo passa, mais a ciência está conseguindo entender o que ele estava dizendo lá atrás. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos entendendo Jesus. E mais presente ele se faz em nossa vida. Esse é o poder, talvez um dos maiores que ele tem. Vocês já perceberam quantas verdades Jesus revelou no seu Evangelho? Só para a gente fazer uma comparação, sabe como é que nós éramos antes de Jesus? Nós éramos um povo prisioneiro. Nós éramos um povo que fazia oferenda para deuses. E torcia para que o Deus perverso, duro, aceitasse a nossa oferenda e melhorasse a nossa situação. E o pior, na maioria das vezes, nada disso acontecia. Muitas vezes nós éramos convidados a sacrificar os nossos filhos para Deus, para obter algum favor, para obter alguma misericórdia dele. E Jesus veio e nos revelou algo grandioso. Jesus revelou que nós somos príncipes. Nós somos filhos do Deus vivo. Na medida em que eu sou filho de Deus, eu sou príncipe do universo. O universo me pertence. E no futuro, eu estarei trabalhando junto a Deus onipotente, bondoso e misericordioso. Jesus nos ensinou a elevar até Ele a força da nossa fé, do nosso pensamento. E confiar principalmente na providência divina. E que Deus não cobra nada por isso. Nada. Diferente do que se passava antes. Vocês já perceberam que muito antes de Copérnico, muito antes de Galileu, muito antes de Kepler, de Newton, antes de qualquer outro, Jesus já anunciou que na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus já nos explicava que a vida se perde no infinito dos espaços, que incontáveis palácios siderais abrigam humanidades gloriosas. Muito antes de Einstein, muito antes de Stephen Hawking, Jesus já nos falava que o Pai não cessa de trabalhar, de criar, de expandir o universo. E hoje a ciência está dizendo que o universo vai se expandir eternamente. Novidade, Jesus já tinha dito. Jesus veio representar os códigos que todas as religiões têm. Se vocês forem ver o Código de Manu, ele data de 6.000 anos. Se vocês forem olharem o I Ching, que é a base da religião chinesa, que também já data de mais de 6.000 anos. Se vocês forem ver o Código de Hammurabi, que é o código dos persas, que também data de 4, 5.000 anos antes de Cristo, já estava ali o Código Civil, que depois a religião mosaica trouxe no Talmud, e que Jesus resumiu de uma forma tão magistral.
a cada um segundo as suas obras. Aí ele estabeleceu a base do direito universal, a base da justiça. É interessante que a ciência, depois de Jesus, já são 2000 e tantos anos, e a ciência, de forma muito tímida, está começando a descobrir, através dos laboratórios, através das pesquisas, novidades que já estavam escritas há mais de 2000 anos por ele. Muito timidamente vai colocando no seu acervo ensinamentos que Jesus já vinha trazendo. E o tema de hoje chama-se Quando o Evangelho Triunfar. Porque eu vou convidar vocês a fazer um exercício de imaginação. Como será a Terra quando o Evangelho triunfar? Eu vou convidar vocês a pensar como é que seria a psiquiatria, a psicologia, quando a lei de reencarnação que Jesus anunciou de forma muito clara. Pois eu vos digo que é preciso nascer de novo. Então, quando esse conceito, a ciência, a psicologia, a psiquiatria compreenderem quanto vai mudar a forma como vai se tratar a loucura, como vai se tratar os processos kármicos. Quando a medicina entender, quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra, o quanto a medicina tem que pensar no espírito como sede da mente. O quanto a medicina tem que pensar no efeito do sentimento sobre o corpo humano. E como vai incorporar isso no tratamento? Como vai mudar a forma de ver a doença? A medicina também, quando entender a fluidoterapia, a química dos fluidos, quando Jesus anunciava, vai e não peques mais. Ou então quando ele falava, tua fé te curou. Tudo é feito dos fluidos que emanavam do coração de Jesus. Olha, quando a medicina começar a incorporar isso e permitir essas atividades no dia a dia da medicina, o quanto vai mudar as coisas. Eu vou convidar vocês a pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho na política e na sociologia? Por exemplo, como é que ficaria a infância abandonada quando o Evangelho triunfar? Será que haveria órfãos? Se o Evangelho triunfasse? E a velhice? Será que quando o Evangelho triunfar, vai haver asilos? Vai haver nursing homes? Eu pergunto para vocês, se o Evangelho triunfar, vai haver racismo? Se o Evangelho triunfar, vai haver pobreza? Vai haver fome? Quando o Evangelho triunfar, vai haver exploração econômica de países mais ricos em cima de países mais pobres? Eu pergunto para vocês, quando o Evangelho triunfar, vai ter prostituição? Eu pergunto para vocês também, vai haver desemprego quando o Evangelho triunfar? E vícios? Será que vai ter drogas se o Evangelho triunfar? E violência? Será que vai haver violência quando o Evangelho triunfar? Falando em política, vai haver corrupção quando o Evangelho triunfar? Jesus foi filósofo. Vocês sabem quais são os 4 grandes ramos da filosofia? Eu vou dizer para vocês. A filosofia se divide em ética, em moral, em estética e lógica. São os 4 grandes campos da filosofia, né? Sabe o que a ética cuida? A ética é uma fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e de conviver. E os filósofos se debateram sobre ética. Aonde está a ética? No Evangelho de Jesus. A moral é um conjunto de regras no convívio. Sabe onde está a maior
ética moral que já veio até hoje. Faça ao próximo o que gostaria de que fosse feito a ti. Está aí. É regra de convívio. Se nós tivermos essa regra de convívio no nosso dia a dia, fazer o próximo que a gente queria que fosse feito para nós, não teria conflito. E a estética? A estética é o estudo da natureza, da beleza e dos fundamentos da arte. Vocês já imaginaram, se o Evangelho já fosse implantado, se o Evangelho já tivesse triunfado, qual era o conceito de estética, de beleza? Muita gente ia ter problemas. Porque eu não me lembro como é que os antigos diziam, né? Que eles falam, né? Por fora, belo violão, mas por dentro, o pamboreto. Não é? Então, e a lógica? A lógica é a forma de argumentação que pode tomar quais dessas formas são válidas e quais são falaciosas. Hoje mesmo a nossa leitura aqui foi o quê? Seja o seu falar, sim, sim, não, não. Você quer coisa mais lógica do que isso? Coisa mais tranquila, sem falácias? E na questão do direito, da justiça? Já estão trazendo. Quando o Evangelho triunfar, será que haverá escravidão? E a desigualdade entre o homem e mulher? Será que vai existir ainda, quando o Evangelho triunfar? E o juramento, que Jesus tanto veio dizer? E o conceito de legítima defesa? Não, eu matei porque foi em legítima defesa. Até o direito de propriedade vai ser transformado quando o Evangelho triunfar. Porque nós sabemos que tudo, no fundo, pertence a Deus. Então, na verdade, quem é o verdadeiro proprietário de tudo? Mesmo a religião, quando o Evangelho triunfar, a religião vai ter que mudar muito. As preces, a exploração que é feita através da religião, através de nome de Deus, mesmo o envolvimento político, que infelizmente hoje religião e política andam de braços dados. E Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Mas, e aí, Marcos? Afinal, quando que o Evangelho vai triunfar? É bom este mundo novo que a gente visualizou? É melhor do que hoje? Nós queremos que esse Evangelho triunfe logo? Queremos. Mas quando? De que jeito? E eu vou dizer para vocês, muito dele passa pelo Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião. Como ciência, ele investiga. Ele experimenta, comprova, sistematiza, ele conceitua leis, ele conceitua fatos, forças, fenômenos da vida. O pensamento e o sentimento humano. O Espiritismo trabalha isso tudo. Como filosofia, ele cogita, ele induz, ele deduz ideias e fatos lógicos, buscando as causas primeiras das coisas, buscando os efeitos naturais dessas leis. Ele sintetiza, ele reflete, ele aprofunda e explica. Ele estuda, ele discerne, ele define motivos e consequências, o porquê dos fenômenos que acontecem na vida e na morte. E como religião, o principal papel que ele faz é a constatação científica e as conclusões filosóficas que vêm do fato de que nós somos filhos de Deus. Nós temos sangue divino em nossas veias. E nós todos somos irmãos, porque temos o mesmo Pai. E todos somos seres criados. Ele estabelece o culto natural do amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito interessante.
porque vinham dizendo, né, qual é o modelo mais perfeito, é Jesus e a beleza do Evangelho. Aí Kardec pergunta para os espíritos, peraí, uma vez que Jesus ensinou as verdades, as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinos dos espíritos? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Porque Jesus é perfeito, então para que o espiritismo? E os espíritos respondem a ele assim, olha, Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino de Deus, o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, se nós temos que auxiliar na implantação do Evangelho para transformar o mundo em algo melhor, a missão do Espiritismo é auxiliar essa transformação da Terra de um mundo de sofrimentos num mundo de regeneração e pacífico. Mas transformar sem palavras inúteis, transformar sem politicagem, transformar com suavidade, sem uso da força. Transformar como ciência que não necessita de laboratórios sofisticados, que não necessita de aparelhagens caras, nem métodos rígidos. Uma filosofia que não fica se perdendo em devaneios, em coisas inúteis, que não limita o raciocínio à lógica da matemática, mas que também usa a lógica do sentimento. Uma religião que não precisa de sacerdotes, que não precisa de altares, que não precisa de rituais, que não precisa de dogmas. Por quê? Porque atua diretamente sobre o coração de cada pessoa. Fala a alma de cada um, de cada indivíduo, e procura assentar a sua base na mente, e a mente fica no espírito de cada ser. Então, na verdade, nós temos que reformar o mundo, mas a reforma do mundo não é algo fora, não é algo exterior. A reforma do mundo, ela se dá no interior de cada um. E aí, quando você se reforma intimamente, você começa a influenciar aqueles que estão ao redor. Você conforma a influenciar o seu grupo. E quando você influencia o seu grupo começa a influenciar a sociedade. E quando a sociedade começa a ser influenciada, toda a humanidade muda. É um trabalho progressivo e incessante, que tem que inspirar novos rumos, tem que provocar novas motivações, tem que gerar novos pensamentos e tem que promover o progresso. Vocês já perceberam que mesmo sem grandes esforços, como as ideias espíritas estão se fortalecendo no mundo todo? Vocês já perceberam como já tem músicas, até rock, né? O Dani estava me falando do rock que só traz mensagens de autoajuda. Olha que coisa linda. Né? Como é que chama o grupo, Dani? Alter Bridge. É rock, mas com conteúdo motivacional. Olha que coisa linda. Né? Como as artes plásticas já estão ganhando nova forma. Vocês já perceberam a quantidade de filmes espiritualistas?
que não tem nada a ver. Você pega grandes atores, grandes artistas, e você vai ver o filme, está lá coalhado de conceitos espíritas. Na rádio, como está se expandindo, no teatro. Quanta novela que vem. Né? A Globo, agora você pega toda a novela da Globo, tem ensinamento espírita. Você pega da novela da Malhação até, não sei qual é a última do dia. Mas todas elas têm pingado aqui e ali conceitos espíritas. É o trabalho educacional, que a espiritualidade vai promovendo através de nós e que vai transformando. Vai transformando. Então, o convite que a gente faz hoje, e vocês vão ver as consequências da gente não fazer isso, é um convite para todos nós. Então, que a gente comece de uma maneira muito tranquila, sem impor, gente, porque nós já falamos, não é através da força. Não. Sem querer convencer ninguém, não. Porque nós não precisamos convencer. A verdade por si só não precisa de defesa. Ela só precisa ser exposta. Quem não queira aceitar, o tempo incumbe de que ele perceba. Então, que a gente comece a falar com aqueles que estão próximos de nós. Por exemplo, se nós começarmos a explicar, sempre que mas surgiu um assunto, é que nem na novela, né? Na novela não é assim, né? O espiritismo aparece de uma maneira muito tranquila, né? Surge um assunto e eles jogam um conceito dentro de algo que está rolando. Então, a gente começar a colocar que a sede da mente está no espírito e não no corpo. Se a gente começar a falar do processo obsessivo, da relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, vocês já pensaram se isso começa a cair nos ouvidos de um psiquiatra? E aí o psiquiatra vai estudar o que é essa tal obsessão, e o psiquiatra começa a perceber o que é que está por trás. Vocês perceberam? Não é? Se a gente começar a falar da reencarnação, né? Tranquilos, e falando da reencarnação, e falando da lei de causa e efeito para as pessoas. Vocês já pensaram se um psicólogo, ele... Peraí, o que é isso aí, lei de causa e efeito, reencarnação? Deixa eu ver. E ele começa a estudar. Vocês já imaginaram como é que esse psicólogo vai começar a ver os seus pacientes? Quais as novas perspectivas que vão abrir para ele? E mesmo quando a gente estiver falando de reencarnação, vamos imaginar que um pediatra, ele ouve sobre reencarnação. E ele vai entender que não há crianças, que há espíritos em corpos novos. E ele vai começar a trabalhar aquela criança não como um ser infantil, mas como um espírito que tem uma bagagem, que traz um conteúdo muito grande. Imagina o quanto que a pediatria vai melhorar. Se nós voltarmos a falar sobre que a sede da mente está no espírito, imagina se isso chega nos ouvidos de um pedagogo. E o pedagogo, ele vai te explicar, vai começar a entender que não tem que se ensinar o corpo, mas o espírito. Olha a amplitude que isso vai ter. E por falar em ensinamento, vocês sabem qual é a forma que os espíritos usam para se comunicar? Vocês sabem? É pela mente, é pela telepatia. Vocês já pensaram se os cientistas começarem a trabalhar esses conceitos e ver como é que é possível? Já tem muitos estudos e que já comprova que isso é verdadeiro. Imagine se eles levarem para o outro lado, para o lado educacional, para que a gente possa aprender. Imagina como ficaria muito mais fácil se eu pensasse, porque muitas vezes nós temos uma limitação muito grande de transformar em palavras aquilo que eu penso. Mas imagine se eu estava aqui pensando e vocês estavam captando claramente o que eu estou pensando. Olha como o ensino ia ser muito mais rico, muito mais
profundo e grandioso. Né? Imagina se a gente começar a falar de imortalidade da alma e um arqueólogo começa a entender que nós somos imortais. E aí ele vai estudar arqueologia, mas procurando saber da imortalidade e da reencarnação. Além do que, é muito mais fácil, imagina a geologia, a história. Se a gente quisesse estudar a história, sabe como é que seria? Eu, como espírito imortal, já desenvolvendo, né, a questão da telepatia, já sabendo que eu sou espírito imortal, eu ia simplesmente fazer uma análise profunda de mim mesmo, ia mergulhar em mim mesmo, e eu ia descobrir a história, mas com os meus próprios olhos. Ah, sei lá, queda de Roma? Não, eu estava lá. Eu lembro. Né? Ah, Pompeia, destruição do vulcão? Eu dancei, eu não consegui correr a tempo. Eu estava lá, eu lembro, eu vi. Vocês entendem? Então, o próprio estudo da história, com a imortalidade, com a mente, a nossa sabendo que a mente está no espírito, eu sei que não importa o corpo que eu use, que eu estava lá. A minha mente estava lá. Quando nós começarmos a falar sobre corpo físico e corpo espiritual, e um astrônomo estiver perto, talvez ele fale assim, não, eu devo ter que desenvolver um novo equipamento porque eu estou procurando a vida, só vida física. E eu já sei que a vida há em vários níveis. Então eu tenho que procurar a vida em outros planetas de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais ampla. Porque eu estou querendo achar um marciano que tem um corpo físico, vai saber lá se ele tem. Talvez ele não tenha. Mas a doutrina explica. Não é? A existência do mundo material e do mundo espiritual, quando for realmente comprovado, vai ter que reformular todos os conceitos da física, da química. E se a gente fala sobre isso do lado de um físico, talvez ele comece a pensar e buscar meios de ver o que não é visível aos olhos. A física quântica está quase lá. E mesmo com religião, como é tão difícil falar de religião, e de procurar colocar os conceitos da doutrina espírita, a gente não precisa falar de religião, propriamente de espiritismo. Mas a gente vai falar de céu e inferno. Se a gente começar a falar para uma pessoa que não acredita na doutrina espírita sobre céu e inferno, e começar a explicar os conceitos de céu e inferno, nós vamos possibilitar novas visualizações sobre estes conceitos e que aquelas imagens de muitas religiões de céu e inferno não faz sentido. E eles vão despertar. Anjos e demônios, a mesma coisa. Sobre o bem e o mal, que o mal não existe. O que existe é a ignorância. Que o mal não tem que ser combatido. O mal tem que ser educado. E quando finalmente nós conseguirmos penetrar um pouquinho melhor, a gente falar de reencarnação para eles. Muita coisa vai fazer sentido e muitas religiões vão ter que ser totalmente revisadas, com base nos ensinamentos de Jesus. Porque não precisamos sair dos ensinamentos de Jesus para mudar nada disso. Então, qual é a missão do Espiritismo? Ela já tem a missão de consolar, de enxugar lágrimas, de semear flores da esperança. Por isso que Cristo disse que ele mandaria o Consolador prometido. Aquele que consola, que anima, que conforta, que ajuda, que retempera, que fundamentalmente traz de volta os mortos, que nos diz que não há morte, que aqueles que se foram continuam nos amando, continuam ao nosso lado, mantém os nossos ideais, porque todas as vezes que aparentemente eu sou derrotado, o Evangelho me diz que não há derrota, todas elas são aparentes. Porque todos nós no final seremos vitoriosos, Deus nos predestinou para isso. Então, com muito empenho, mas com muita humildade, eu convido a vocês a esta proposta que a doutrina nos traz.
que, como aquela pergunta do livro dos Espíritos 627, os Espíritos já vinham dizendo para nós. Nós temos que ter um trabalho de estarmos sempre prontos a divulgar os ensinamentos, de estar sempre perto para ajudar aqueles que estão no caminho. Estar sempre ligado para aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Estarmos sempre aptos a perdoar as pessoas. E, principalmente, estarmos sempre prontos para começar de novo a cada queda. Porque é um movimento difícil, é um movimento trabalhoso, é um movimento muito árduo, de ensinar fazendo, ensinar praticando a doutrina, sem precisar falar dela. Ensinar agindo como Cristo agia, porque é assim que o Evangelho vai triunfar. Quando nós começarmos este movimento íntimo, interior, quando eu começar aqui dentro da casa espírita, porque aqui é fácil. A gente já fala sobre isso. A gente já estuda isso. E a gente não faz. Então, se a gente começar a fazer, tentando, vamos, nos esforça, vamos lá. Porque aqui é fácil, que um vai amparar o outro. Quando eu começar a fazer isso, o outro vai perceber e falar assim, o Marcos está se esforçando a praticar o Evangelho. Eu vou ajudar ele. Eu vou fazer com que as coisas não fiquem tão difíceis para ele. Vou me juntar a ele. E aí, vai juntando mais um. E neste movimento silencioso, aqui dentro da casa espírita, nós vamos transformando este ambiente aqui num ambiente em que o Evangelho já triunfou. Num ambiente em que um respeita o outro, em que um aceita o outro, em que um compreende e procura ajudar, em que um, quando vê o defeito do outro, ao invés de criticar, vai se colocar na posição de auxiliar. Como eu posso ajudar? Nossa, o Marcos tem uma dificuldade tão grande, ele é tão ranzinza, né? Como é que eu posso ajudar ele a se tornar menos ranzinza? E aí, usar a criatividade. Porque quando eu começar a fazer isso aqui dentro, eu vou começar a me preparar para fazer na minha casa. A tolerar mais o marido, ao marido tolerar mais a esposa, tolerar mais os agregados que vêm, né? Respeitar mais os filhos, respeitar os vizinhos. E aí a gente vai fazendo esse trabalho. E aí, o marido, quando vê que a mulher está se esforçando, ele pega mais leve. Não, experimenta. Pega mais leve. Aí os filhos, quando vê que o pai e a mãe, quando pega no pé, eles explicam e eles tratam os filhos como espíritos e não como crianças que não sabem o que fazem, os filhos vão começar a respeitar mais os pais. Vão começar a colaborar um pouco mais. E quando esse movimento vai começando, gente, vizinho é uma coisa que repara nas coisas. A gente faz as coisas, os vizinhos reparam. Então, se a gente faz as coisas boas, o vizinho vai ficar reparando. E vai falar assim, uai, já não escuto mais tanta gritaria ali naquela casa. Lá antigamente era uma gritaria danada, uma briga danada. O que será que está acontecendo? Eu vou lá ver. E aí o vizinho chega e começa a ver e fala, mas é a doutrina espírita. E aí o vizinho vai se interessar, vai falar, não, peraí, se está funcionando lá, talvez aqui em casa também funciona. E aí o vizinho vai querer saber, mesmo que ele não venha na casa, mas ele vai começar, mesmo que ele não queira estudar a doutrina, mas ele vai começar a estudar o Cristo de maneira diferente. E aí quando junta vocês dois, nesse movimento, a coisa espalha. Daqui a pouco o bairro vai perceber que naquele quarteirão ali, a coisa está, nossa, vocês já viram como ali é uma paz, a gente passa ali tranquilo, até o gramado está mais verde, as flores estão mais bonitas, o que será que é? E aí vão, e assim vai.
E assim a gente muda um país. Assim a gente muda o mundo. Foi desta maneira que Cristo se fez tão forte e foi desta maneira. Cristo não tinha nada, mas tinha o seu exemplo. Cristo tinha a certeza daquilo que ele fazia, e ele fazia o tempo todo. O tempo todo. E foi por isso que o mundo se dividiu e começou do zero. Começou do zero para quê? Para que a gente parasse e pensasse, eu preciso agir do jeito que ele age, vamos começar de novo. Mas o que está acontecendo é que a gente começou de novo, mas continuou o mesmo. Nós não mudamos. Nós continuamos a cometer os velhos erros. E resolvemos começar de novo sem nos transformar, sem praticar, sem agir. E é por isso que talvez a gente tenha que zerar outra vez, né? Depois de, sei lá, quando a gente começar, não, vamos começar de novo. Vamos zerar outra vez e vamos começar depois do Cristo. Ou então depois do Evangelho. Não é isso? Aí nós vamos ter o antes de Cristo, o depois de Cristo e depois do Evangelho. Talvez seja preciso. Não é? Paciência. Mas o importante é fazermos. Principalmente porque o Cristo deixou uma mensagem muito clara para nós aqui. Está lá em Mateus 12:31. Ele deixou uma advertência. Eu vou lê-la e depois nós vamos ter que pensar um pouquinho sobre ela. Cristo nos disse, portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então Jesus foi muito claro. Tudo que vocês fizerem antes do Evangelho vai ser perdoado. Mas tudo que vocês fizerem depois do Evangelho, isto não será perdoado. Tudo que vocês fizeram antes de vocês terem o Evangelho dentro de vocês, tudo bem, passa. Mas a partir do momento em que vocês têm o Evangelho dentro do coração de vocês, a coisa tem que mudar de figura. Porque o Evangelho, acima de tudo, é prática. O Evangelho é modo de vida. E a gente precisa viver o Evangelho. A gente precisa colocar o Cristo para fora. O Cristo só vai modificar realmente a humanidade quando a humanidade entender que os conceitos do Cristo não são conceitos religiosos. Não é religião que ele está falando. É modo de vida. Se nós queremos um mundo melhor, nós é que temos que construir este mundo. Se nós queremos um futuro melhor, comece já. Aqui dentro. Aqui. Devagarzinho. Vamos receber as pessoas com este conceito. Vamos trabalhar as nossas dificuldades com este conceito. Vamos praticar o amor ao próximo. Jesus foi muito claro. Jesus disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Nós estamos nos amando? Eu respondo por mim. Infelizmente, há muitos de vocês aqui que eu não estou amando como Cristo me ensinou a amar. E eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E eu peço a ajuda de vocês. Sempre que vocês perceberem que eu não estou amando a vocês, aqui dentro, como Jesus ama, me lembre disso. Por favor. Eu sei. Por favor, Elisa. Por isso que eu gosto de você, porque você está do meu lado. Você está do meu lado. E eu convido vocês também que façam isso por mim. Que vocês me ajudem a lembrar. E se vocês quiserem a minha ajuda também, para lembrar vocês, quando vocês não estiverem amando como Jesus amou, conte comigo. Eu vou tentar ajudar. Eu não sou muito bom, porque muitas vezes eu me atropelo no que eu vou falar. Muitas vezes, quando eu falo
um pouco forte demais. E assusta, magoa. Mas vamos trabalhar juntos. Porque eu acho que todos nós aqui queremos implantar o Evangelho. Todos nós aqui queremos que o Evangelho triunfe. Mas todos nós temos a nossa parte para fazer para que ele triunfe. E não pense assim, não, pobrezinho de mim, eu sou tão... Vim lá da... Né, como é que era lá, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Eu sou tão humilde. Que contribuição eu posso dar para implantar o Evangelho? O seu pecado não será perdoado. Porque todos são importantes. Porque é como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, se tiver faltando uma peça, não está completo. Então todos nós somos peças importantes deste quebra-cabeça do Evangelho. Então nenhum de nós está isento de ter a sua parte a fazer. Nenhum de nós. Não podemos, de forma nenhuma. Então é o convite para que iniciemos um movimento para que o Evangelho triunfe no caminho da luz. Porque se o Evangelho triunfa no caminho da luz, o caminho está aberto para o Evangelho triunfar em cada um dos nossos lares. Olha quantos somos aqui, olha que maravilha. Quantos lares não poderão ter o Evangelho triunfante? E este movimento vai tomar o mundo. E ele já está acontecendo. É visível. É visível. Vamos fazer parte dele. Vamos nos envolver disso. Porque, afinal de contas, se nos envolvermos disso, nós estaremos ao lado de Jesus. E querem companhia melhor do que essa? Não é isso? Então era este o convite. Essas as reflexões que eu procurei trazer no dia de hoje para vocês. E para que a gente trabalhe íntimo, individual, muito amorosamente. Nós vamos ter que perdoar muita coisa. A começar a perdoar a nós mesmos. Nós vamos ter que perdoar muitas pessoas. Muitos aqui dentro, em nosso lar. Foi por isso que o Cristo falou 7 vezes 70, simbolizando que nós vamos ter que perdoar, porque senão o Evangelho não triunfa, sem o perdão, sem o amor. E que possamos, a começar a partir de agora, a sermos agentes da implantação para que o Evangelho triunfe. E para que um dia possamos, ao retornar na pátria espiritual, termos a nossa consciência de que tudo fizemos dentro daquilo que estava ao nosso alcance. Que eu fiz as transformações que eram necessárias. E que eu sou um trabalhador do Cristo. Obrigado a todos. Tenhamos um bom domingo. Não, mas é você que vai falar?